Primeiramente, relembrando que nós vimos até agora, então nós estamos estudando a, a obra de Jonathan Edwards, porém a versão condensada da sua obra sobre as afeições religiosas, sobre as afeições religiosas, o nome do livro original, porém o livro aqui na versão mais condensada, Genuína Experiência Espiritual. Nós estudamos aqui a parte um do seu livro, né? Nós já terminamos a parte um e falamos sobre a natureza das emoções e a sua importância no cristianismo. Nós falamos que Jonathan Edwards fez esse tratado, esses estudos, e ele publicou depois, né? E o seu objetivo, então, pregando aqui em 1 Pedro 1,8, era expor ou refutar os problemas que aconteceram no avivamento, refutando, então, dois lados, né? Dois extremos. Um lado que negava o avivamento e o outro lado que exagerava em relação ao seu entendimento no que diz respeito ao que era o avivamento e as suas características, né? E aí, com base em 1 Pedro 1,8, que diz assim, 1 Pedro 1,8, com base nesse texto, nesse versículo, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, com base nesse versículo, ele pregou muitos sermões, uma série de sermões que virou esse tratado, né? E nessa primeira parte, abordando então esse texto, ele tira aqui uma doutrina muito importante, que é essa daqui, né? A religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Então, nós vimos que ele define as emoções, o que elas são, é, que a verdadeira religião consiste principalmente em emoções. Então, negar as emoções é negar o cristianismo, na vida cristã, né? As emoções diferentes, ele cita, então, o que as escrituras falam sobre emoções, sobre medo, esperança, amor, desejo, alegria, pesar, gratidão, misericórdia, zelo, todas emoções que são ordenadas por Deus nas Escrituras. Deus ordena que tenhamos essas emoções, né? Vimos que a verdadeira religião é resumida no amor. Então, o amor é uma parte extremamente importante nos mandamentos do Senhor. Davi e Paulo, João, Cristo como exemplo de emoções santas. Nós vimos emoções no céu, emoções dos nossos deveres religiosos, emoções e a dureza de coração, e que ensinamentos sobre emoções podemos aprender de tudo isso. Então, aquela ideia que nós vemos aí, no Brasil, vemos isso no meio, né? No meio reformado, por exemplo, de tentar não falar muito de emoções, tentar suprimir as emoções, trazendo um cristianismo frio, uma vida cristã fria. Isso é contrário às escrituras. Isso é um problema, né? Precisa ser tratado e o fato das pessoas não viverem o evangelho como deveriam, ele disse lá, né, nessa primeira parte, é porque as suas emoções não foram afetadas. As emoções das pessoas não estão sendo afetadas na pregação da palavra, por exemplo, até mesmo na adoração, no culto, nos cânticos, e por isso a vida das pessoas não são transformadas. É claro que a vida cristã não é só emoção. Se você foca somente em emoção, aí você cai no outro problema, que é o emocionalismo. Então, tanto o emocionalismo quanto negar as emoções está completamente errado. Nós não podemos negar, então, as emoções, nem aceitar todas, como ele disse, né? Nem rejeitar todas, mas filtrar pela palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante. E isso é uma refutação de muitos reformados. Tem reformados que não acreditam nisso. Eu vi até pregando sobre isso, falando que o amor, por exemplo, amor não é emoção. Eu vi gente dizer isso no meio reformado. Infelizmente, isso não é bíblico, né? E é contrário à fé cristã e à vida cristã. Então, é isso que precisa ser muito bem explicado e abordado em nossos dias, né? O verdadeiro lugar das emoções na vida cristã. Extremamente importante. E na semana passada nós começamos a parte 2, aquilo que não prova que nossas emoções vêm de uma verdadeira experiência de salvação. Então, aqui nessa parte, a parte 2, Edwards estará refutando especialmente
o emocionalismo, ou, né, experiências que estavam acontecendo no avivamento, ou que pessoas podem dizer que estão experimentando, mas essas experiências por si só não provam que uma pessoa é nascida de Deus, ou nascida de novo. Essa experiência por si só não prova. Mas, ao mesmo tempo, essas experiências que ele está citando podem também ocorrer num cristão verdadeiro. Podem ocorrer, mas ela não prova nenhuma coisa nem outra, apesar de elas existirem, né? Ou pode ser possível que um cristão experimente. Então, por exemplo, experiências fortes e vivas não provam que nossas emoções sejam espirituais ou não. Então, experiências fortes. A pessoa acredita que ela teve uma experiência forte, logo ela é de Deus? Não, não necessariamente, né? Então, ele cita aqui muitos exemplos bíblicos, né? De que experiências fortes e vivas podem ser e devem ser boas, né? Bíblicas, porém elas por si só não provam que uma pessoa nasceu de novo, porque há exemplos de que pessoas tiveram experiências fortes nas Escrituras, como lá no livro de Êxodo, que ele cita aqui, né? No Êxodo capítulo 19, as pessoas tiveram uma experiência poderosa ali, né? No Monte Sinai, e disseram: tudo que o Senhor falou, faremos. E foi algo passageiro, né? Então, ter uma experiência dramática, forte por si só, não é sinal de verdadeira conversão. Não necessariamente, ó. Provam, experiências vozes vivas não provam que nossas emoções sejam espirituais ou não. Pode ser que sejam, mas também pode ser que não sejam. Então, não, você não pode confiar nelas como certeza. Ou seja, então nessa parte 2 ele está dizendo então o quê? Que há muitas experiências que alguém pode ter na sua vida, mas ela por si só não prova que a pessoa nasceu de Deus, nasceu de novo, ou que essa pessoa é de Deus só por causa dessas experiências. Essas experiências não provam nenhuma coisa nem outra. Então, isso é extremamente importante, porque há muitas pessoas em nosso meio, nossa época, né, que tem experiências aí das mais incríveis e mirabolantes, e ela acha que por isso ela é salva, por causa dessas experiências. E isso não quer dizer nada, essas experiências. Não provam nada, não provam que ela pertence a Deus só porque ela teve essas determinadas experiências. Outro exemplo que ele deu, o fato de nossas emoções produzirem grandes consequências no corpo não prova que sejam espirituais ou não. Há experiências com Deus que podem causar consequências no corpo. Os salmos aqui falam muito, ó, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Então, veja, acontecem, né, consequências no corpo. Entrou a podridão nos meus ossos, meus joelhos me vacilaram, arrepia-se minha carne com temor de ti. São coisas, né? Daniel, ó, falou, por exemplo, aqui, ó, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Então, experiências que afetam o corpo. Quando Edwards pregou o famoso sermão, Pecadores à mão de Deus irado, muitas pessoas ficaram ali, né? Tremiam, caíam no chão de joelhos, choravam muito e tal. Então, isso é possível que no avivamento isso aconteça. Por outro lado, esses efeitos físicos não provam, então, que a pessoa está tendo uma experiência verdadeiramente espiritual da parte de Deus, né? Efeitos físicos não provam que as emoções que os produziram sejam espirituais. As emoções que não são verdadeiramente espirituais em sua origem podem produzir grandes efeitos físicos. Então, é possível uma emoção humana mesmo, natural, também causar uma consequência no corpo. Não é apenas a espiritual que causa. Então, a pessoa pode estar numa igreja, ter uma experiência forte, isso afetar o seu corpo e ainda assim não ser uma experiência espiritual. Por quê? Porque a própria emoção natural da pessoa também pode causar isso. O ser humano, ele tem isso como parte do seu ser, né? As emoções fazem parte de nós. Terceiro, o fato de nossas emoções produzirem grande calor e disposição para falar sobre o cristianismo não prova que sejam espirituais ou não. Então, nós vimos essa também. Grande calor para falar das coisas, né? Da religião, da fé. A pessoa que demonstra isso, ela não tem, ela não consegue provar por si só. Isso não prova por si só que é espiritual ou não esse tipo de experiência. Quarto lugar, emoções que não são produzidas por nosso próprio esforço podem ser ou não espirituais. Então, a pessoa pensa, bem, essa experiência que aconteceu comigo não foi eu que produzi.
Ela veio de fora, não era o que eu estava buscando, não era o que eu estava querendo. Então, por isso ela é de Deus, ela é espiritual. Não necessariamente. Por exemplo, há pessoas que podem manipular emoções de outras pessoas, podem criar suas emoções. Ela pode vir de fora, né? Fora da pessoa, e mesmo assim e não ser de Deus, né? Então é possível que isso aconteça. Nós vimos aqui Hebreus 6, ó, pessoas que até foram iluminadas, provaram o dom celestial, né? Participaram do Espírito Santo, Hebreus 6. Pessoas que não nasceram de novo, como no caso de Judas, né? Por exemplo. O irmão William comentou aqui, tudo isso é bem resumido com relação ao conjugal, emoções, mas muito se confirma pela atitude do dia a dia, é isso? Do dia a dia, as atitudes do dia a dia também confirmam, né? A gente vai ver isso na parte 3, mais sobre isso. 5. O fato de nossas emoções virem acompanhadas por um versículo bíblico não prova que sejam espirituais ou não. Então, havia pessoas lá no avivamento que, puxa, a minha experiência veio um versículo bíblico junto, na minha mente, de alguma maneira, né? Apareceu um versículo bíblico. Logo, tem que ser de Deus, porque é a palavra de Deus que vem na minha mente. Também isso não prova que isso é uma experiência espiritual. Por que não? Porque Satanás pode fazer isso. Ele fez isso com Cristo. Ele usou a própria Bíblia, as próprias Escrituras, para atacar Cristo, né? De maneira distorcida. Então, também isso não prova, né? Falsos mestres, falsos profetas usam a própria Bíblia também para enganar as pessoas, né? Então, isso não é, né? Eu vi muito isso e até repliquei que o amor bíblico não é emoção. Então isso está errado, né? Exatamente, irmão. Esse pensamento é errado, dizer que amor bíblico não é emoção. Completamente errado. Não sei se você, é que você não estava em outros estudos, né? Não sei se você ouviu, ou você chegou a ouvir a gravação lá, ou leu, né? O Edwards fala que não, o amor ele é emoção, sim, né? E aí muitos reformados dizem assim, amor não é emoção. Por quê? Porque Deus ordena o amor. E a emoção não pode ser ordenada. Mas quem disse que a emoção não pode ser ordenada, né? Claro Irmão, que a só emoção. uma dúvida aqui, perdão. No caso, falou, amor não é emoção. Emoção a gente pode pensar aqui mais como inclinação ou sentimento, né? Porque existe essa frase, né? Amor não é sentimento porque sentimento é passageiro, né? Por exemplo. Isso, o passageiro ou uma coisa que você não consegue controlar, né? Coisa controlável, a emoção. Aí da ideia de, né, essa ideia de que amor é só um mandamento, é uma ordem que você cumpre, mas o amor não pode ser uma ordem que você cumpre de maneira fria, você não sente nada. Claro que o amor não é só um sentimentalismo passageiro, é claro que não. Ele inclina a sua vontade, tem inclinações, mas ele move suas afeições também. A premissa que está errada, qual é a premissa? Emoções não podem ser ordenadas. Deus não pode ordenar emoções, mas Deus ordena alegrai-vos, entristecei-vos, temei ao Senhor. Um monte de emoção Deus ordena, né? Não é isso? Na Escritura nós vimos? Então, essa premissa está errada, é uma premissa arminiana. O arminianismo que ensina isso. Se Deus ordena o homem se arrepender, logo ele tem um livre-arbítrio. Então, ele pode se arrepender, né? Sendo que Deus não ordenaria algo que você não consiga fazer. Esse é o pensamento arminiano, né, com relação à salvação. Então, eles pegam esse mesmo pensamento, né? Tanto o hipercalvinismo quanto o arminianismo cometem esse erro, os dois. O hipercalvinismo fala, vou pregar o evangelho só para quem demonstrar um desejo pelo evangelho, que ele está demonstrando alguma inclinação pelo evangelho. Se ele não tiver, eu não prego para ele. Porque Deus está mandando se arrepender, não é? Então, só vou pregar para quem está demonstrando algum arrependimento já, né? Alguém que consiga fazer isso. O Espírito Santo já tocou ali, né? Eu não posso pregar para todos, então. Isso é hipercalvinismo. E o arminianismo, o extremo oposto, todo mundo deve conseguir se arrepender, porque Deus manda se arrepender. Entendeu o pensamento? Se ele manda, é porque dá, né? Então, o amor, Deus manda a gente amar, então porque a gente consegue. Mas outras emoções, não. Então, logo, o amor não é emoção. Entendeu o raciocínio? Entendeu? O raciocínio é esse, né? Se ele ordena a gente amar uns aos outros, logo, então, o amor não é emoção, porque a emoção não pode ser ordenada. Esse é o problema que eu já vi em muitos lugares, né? Vi igrejas, as pessoas falarem isso, reformados, né? E é errado isso, na verdade, né? Por quê? Porque Deus ordena, assim, coisas que nós não podemos fazer. O homem, ele ordena a si mesmo. Arrependei-vos, né? Lembra a ordem que ele deu para Lázaro, né? Lembra?
para ele sair do túmulo, Cristo, e ele também não podia, ele estava morto, né? Mesmo assim, ele deu a ordem. A emoção espiritual também a gente não pode produzir por nós mesmos, mas ele ordena assim mesmo. Porque Paulo diz lá, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Então as duas coisas estão juntas, né? Entende? Então, o amor bíblico é também emoção, mas vai além de emoção, né? Com amor, tem um estudo só sobre o amor, né? E eu recomendei lá 1 Coríntios 13 pelo próprio Jonathan Edwards, o livro dele. Ele vai explicar bem lá, né? O que é o amor. É muito profundo, muito interessante. Agostinho, ordena o que quiseres e concede o que ordena. Exatamente. Ele ordena e ele concede a capacidade de realizar o que ele ordena. É perfeito. É exatamente isso. Foi o que ele falou que fez com Lázaro, né? Quando eu saí, ele estava morto, ele mesmo concedeu o poder. O ponto 6. Se nossas emoções parecem conter amor, isso não prova que sejam ou não espirituais. Parecer conter amor, tem algumas pessoas que, né, ah, parecem conter amor, né? Eles também não provam. Nós vimos isso aqui em alguns textos, né? O Satanás, ele engana as pessoas com isso, né? E a pessoa parece até demonstrar algum amor, mas, né, é falso. É possível ter um amor que não é bíblico, que é falso. O amor é um dom que, na verdade, todo ser humano consegue demonstrar, de uma maneira ou de outra, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela faz muito uma coisa, pensa muito naquela coisa, num objeto, pode ser numa pessoa, pode ser num trabalho, pode ser o que for, aquilo é o amor. O Henry Scougal fala isso no livro dele, né? O amor de Deus na vida do homem. Ele comenta sobre isso. Então, o amor é um dom que você tem que dar para quem? Para Deus. Você concede, você tem que usar ele para o Criador, né? Que só ele pode corresponder completamente, somente ele. As outras coisas não correspondem completamente. Por exemplo, Henry Scougal ele fala que o amor exige que o objeto amado seja sempre presente. Ninguém pode fazer isso, só Deus. Só Deus pode estar sempre presente com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nem mesmo o seu cônjuge, nem mesmo o amigo, nem mesmo o familiar. Há momentos que você está distante, acontece alguma coisa, tem um luto, né? Tantas outras coisas podem acontecer. O significa o quê? Quando você ama, então, o Senhor, a resposta que Deus dá ao seu amor, ela é completa, ela é perfeita. Ou seja, em outras palavras, quando Deus fala, quando ele ordena, né? Amarás o Senhor teu Deus, em outras palavras, ele está dizendo, seja o mais feliz que você possa ser. Porque ao amá-lo, ele corresponde completamente esse amor, né? O próprio Deus. Então, aqui o ponto 6 é esse. Agora, o 7, nós paramos aqui. Vamos começar a parte do 7, que desculpem o resumo longo, né? Mas importante também, né? Relembrar. 7. Ele continua, então, toda essa parte, são 12 pontos aqui, explicando que essas experiências uma pessoa pode ter na sua vida, mas ela não prova, essas experiências não provam que isso é de Deus ou não, que a pessoa é nascida de novo ou não, só pelo fato de ter uma experiência X ou Y, né? Essa ou aquela experiência, né? Então, ele continua dando mais exemplos. O sétimo exemplo dele aqui é esse aqui. A existência de experiência de muitos tipos de emoção não provam que sejam ou não espirituais. Então, veja bem, ele acabou de dizer lá em cima, na primeira parte, que as emoções são extremamente importantes. Não existe a verdadeira religião sem santas emoções. Porém, é possível experimentar tipos de emoções na vida e ainda assim não ser salvo, não ser um cristão verdadeiro. Certamente existem imitações de todos os tipos de emoções espirituais. O amor pode ser imitado e também as outras emoções espirituais. Acabamos de ver como as pessoas podem imitar o amor cristão, mas existem também imitações de outras emoções espirituais. Então, veja, leia as escrituras, você vai encontrar isso. Ó. O rei Saul sentia uma falsa tristeza pelo pecado. Ele ficou triste, ó, muitas vezes, né? Os samaritanos tinham um falso temor a Deus, ó, 2 Reis 17. Naamã, o sírio, teve uma falsa gratidão depois da sua cura miraculosa. Parábola de Jesus sobre o semeador, o terreno pedregoso representa pessoas com uma falsa alegria espiritual, uma alegria ali passageira, né? Dura pouco tempo. Paulo, antes da sua conversão, tinha um falso zelo, tinha um zelo por Deus. Mas era um zelo cego, né? Depois da sua conversão, Paulo disse que muitos judeus incrédulos tinham esse zelo falso.
Muitos fariseus tinham uma falsa esperança da vida eterna. Então, é possível falsificar todas essas emoções. Veja bem, elas são importantes, fazem parte da vida cristã, todas as emoções, incluindo o amor, e ao mesmo tempo é possível falsificá-las, né? Assim, pessoas não salvas podem ter todo tipo de emoções, emoções falsas, né? É possível. Então, outro exemplo que ele dá, as multidões que acompanhavam Jesus a Jerusalém, né, acompanhavam Jesus a Jerusalém, parece ter tido muitas emoções, admiração, amor por Jesus, uma reverência, né, pareciam demonstrar ali um respeito, uma gratidão, né, por ele, desejos fortes, a esperança de que ele fosse fazer algo, estavam ali alegres, toda aquela comoção, né? Todavia, né, poucas das pessoas eram verdadeiros discípulos. Então, como hoje, né? Quantas pessoas falam que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, ele foi um grande mestre, uma grande pessoa, etc, etc, mas é uma coisa apenas externa. Mas é possível ter uma emoção. Em muitas igrejas, religiões diferentes, né? É possível ter emoções que são falsas, né? Então, imagine alguém que pulando o peito sentiu medo do inferno. Olha o exemplo que ele dá. Satanás veio e levou a pensar que Deus perdoou os seus pecados. Suponhamos então que Satanás tenha enganado através da visão de um homem com um lindo sorriso no rosto e com braços abertos. A pessoa pode ter tipo um sonho, uma visão, né? O pecador entendeu entendeu ser essa uma visão de Cristo. Ou talvez Satanás o tenha iludido com uma voz dizendo: Filho, seus pecados estão perdoados. Veja, Satanás pode fazer tudo isso. Pode até se transformar em anjo de luz, né? Uma voz que o pecador pensou ser a voz de Deus. Assim, esse pecador creu que era salvo, mesmo não tendo a compreensão espiritual do Evangelho. Então, é possível Satanás criar até emoções, influenciar dessa forma, né? Vozes, até sonhos, visões, é possível. Né? Que variedade de emoções viriam à mente desse pecador? Ele estaria cheio de amor por Salvador imaginário, seu Salvador imaginário, que pensa tê-lo salvo do inferno. Estaria cheio de gratidão por sua salvação imaginária. Sentiria uma irresistível alegria. Suas emoções o moveriam a falar a outros de sua experiência. Seria fácil para ele ser humilde ante seu Deus imaginário. Negaria a si mesmo e promoveria zelosamente uma sua religião imaginária, enquanto o calor de suas emoções durassem. Enquanto durar o calor da emoção, ele está ali, né? Todas essas emoções religiosas podem surgir juntas dessa forma. É possível. Ainda assim, a pessoa que figuramos experimentando essas emoções não é cristã. As emoções vieram da função natural da sua própria mente, não da obra salvadora do Espírito de Deus. Qualquer um que duvide dessa possibilidade tem pouca compreensão da natureza humana. A natureza humana é capaz disso. Capaz de muita coisa, né? A natureza humana. E capaz de sentir emoções impressionantes. Então, imagina, por exemplo, a pessoa assiste um filme, assiste a série lá, né? A série dos evangelhos, Jesus ela chora, se emociona, né? Viu lá aquelas coisas, aquelas imagens lá bonitas, viu um milagre lá na televisão, né, por exemplo. E ela chora, se emociona, isso não é uma emoção bíblica, muito provavelmente não é, porque não é de uma compreensão do evangelho, mas simplesmente porque ela está vendo fatos ali bonitos, né? Coisas belas diante dos seus olhos. E a visão, ela afeta a nossa mente, né? E, por conseguinte, afeta também as nossas emoções. Quantas pessoas, né, tiveram experiências aí em grupos, igrejas, né? Religiões que focam muito nas emoções e, na verdade, são emoções falsas. É terrível isso, né? É isso que Edward está dizendo aqui. Na época dele também, pessoas que tiveram no avivamento emoções que eram falsas. Apesar do avivamento ser verdadeiro, bíblico, pode haver falsas conversões, mesmo durante um avivamento verdadeiro, como eu já mencionei, né, no livro de Atos. Não dá para negar que ali foi o avivamento de Deus, né? Livro de Atos, com certeza. Mas lá no meio havia falsas conversões, como Ananias e Safira e outros, né? É possível isso acontecer. 8. Então, o sétimo ponto é esse, né? Emoções podem ser falsificadas. Tem muitas experiências, muitos tipos de emoções, não prova por si só que isso é bíblico, que isso é correto, que a pessoa está tendo uma genuína experiência de Deus, espiritual mesmo, pelo Espírito de Deus, né? Não prova nada, né? 8. Se conforto e alegria parecem seguir uma determinada ordem,
Isso não prova que nossas emoções são espirituais ou não. Conforto e alegria. Então, isso é interessante, né? Muitas pessoas rejeitam a ideia de que as emoções, experiências venham em determinada ordem. Não pensam que a convicção do pecado, o temor, do julgamento de Deus e a sensação do abandono espiritual devam vir antes da experiência de conversão. Isto, dizem, é somente uma teoria humana. Assim, são céticas quando a experiência religiosa de uma pessoa ocorre nessa ordem. Elas suspeitam que as suas emoções resultam da natureza da sua própria mente e não do Espírito Santo. Ficam particularmente desconfiadas quando os seus sentimentos, primeiro de convicção e depois de segurança, são fortes, muito fortes e vivos. Entretanto, é razoável pensar que Deus deu aos pecadores o sentimento de sua necessidade de salvação antes de salvá-lo. Então, isso é natural ocorrer, né? O que que é natural? Que primeiro nós tenhamos esse sentimento, essa emoção de medo, de temor, né? De necessidade. Eu preciso ser salvo. Por que isso? Porque somos seres inteligentes. Deus nos trata assim de modo inteligente. Se os pecadores estão condenados fora de Cristo, não seria razoável que Deus fizesse ciente disso? Então, isso realmente é natural, Deus fazer isso. Afinal de contas, Deus dá a ciência aos cristãos de sua salvação, uma vez que os tenha salvo. Então, Deus muito comumente faz isso. Mostra para você a sua necessidade de salvação, né? E depois ele mostra o caminho da salvação. As Escrituras ensinam que Deus faz as pessoas conscientes da sua incapacidade antes de libertá-las. Por exemplo, antes de tirar os israelitas do Egito, Deus fez-los sentir a sua própria miséria e clamar por ele. Êxodo 2:23. Antes de salvá-lo do Mar Vermelho, fez-los ver quão desamparados eram. O Mar Vermelho estava à sua frente, o exército egípcio atrás dele. O povo ficou desesperado, né? Quando eles viram aquilo, né? Todo o exército dos egípcios atrás deles. Deus mostrou que não poderiam fazer qualquer coisa para ajudar a si mesmo, eles não poderiam. E que somente poderia, só ele poderia salvá-los. Quando Jesus e seus discípulos estavam debaixo do temporal do mar na Galileia, as ondas cobriram o barco e parecia que ia afundar. Os discípulos clamaram: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Somente então Jesus acalmou o vento e as ondas. Antes que Deus os salvasse do perigo, o apóstolo Paulo e Timóteo estavam atribulados, acima das próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita a morte. Então, Deus coloca a pessoa em determinadas experiências para perceber que ela não pode nada, ela não pode se salvar, ela não consegue fazer isso. E a pessoa, então, isso desperta na pessoa, então, uma emoção, né? De desespero, de angústia, né? As Escrituras descrevem os cristãos como aqueles que já correram para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Fugir sugere medo, uma sensação de perigo. De fato, a própria palavra evangelho, boas novas, sugere, então, essa ideia, né, de resgate, da salvação do medo e da aflição. As multidões de Jerusalém sentiram esse momento, esse tormento, quando Pedro pregou a elas no dia de Pentecostes. Confundiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? O carcereiro também lá, o carcereiro filipense, né? Ele sentiu essa angústia. Ele disse para Pedro, né, e para Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, assim, é razoável que isso aconteça, né? Porque nas Escrituras temos exemplos disso. É uma lógica, né? Deus, ele mostra o perigo e o Salvador ah, mostra depois a salvação. Ou Deus mostra o Salvador e o caminho da salvação. Isso é uma coisa importante, porque em nossos dias nós vemos pouco isso, né? Essa ênfase na convicção de pecado. O reverendo Josafá fala bastante sobre isso, né? Falta, né? Falta realmente essa angústia pelo pecado. Nós vemos exemplos lá no livro Peregrino. O peregrino ele está nessa situação, né? Com o fardo nas suas costas. É esse fardo que às vezes a gente não está vendo nos nossos dias, né? Uma pessoa que está ali angustiada pelo pecado. Isso é importante, Deus faz isso, né? Por outro lado, o fato de a certeza da salvação vir após o medo do inferno não prova sua legitimidade. Então, veja que Deus tenta ser equilibrado. Não é porque a pessoa está tendo medo, então, do inferno, então quer dizer que isso está sendo algo espiritual, correto? Não necessariamente. Medo do inferno e a consequência de uma convicção do pecado são duas coisas diferentes.
Ser consciente da gravidade do pecado é uma percepção da desobediência pessoal e maldade no coração e na vida do próprio indivíduo. Ó, isso aqui, a consciência do pecado, né? Não é a mesma coisa que medo do inferno. Então, as pessoas não, a gente não pode confundir isso. E há pessoas que confundem, né? É um conhecimento de quão infinitamente sério é o nosso próprio pecado, pois ofende a um Deus infinitamente santo. Essa convicção pode produzir o medo do inferno, porém não é a mesma coisa que o medo do inferno. Então veja como nós somos, como é sutil aqui, né? Vamos tomar cuidado com isso. Medo do inferno apenas pelo medo do inferno não é saudável, a não ser que ele seja produzido pela convicção de pecado genuíno. O que que é essa convicção de pecado? É essa certeza, esse entendimento, com essa consciência pessoal. Eu sou pecador. Eu sou mau, meu coração é mau e eu pequei contra um Deus infinitamente santo. Essa é é a consciência, a convicção de pecado. E isso pode levar ao medo do inferno, mas o medo do inferno por si só não é algo saudável, porque a pessoa ela quer seguir Cristo, quer o Evangelho só para ficar longe, só para ficar longe do inferno, só porque ela tem medo do inferno, só por isso ela quer. Mas não porque ela ama Cristo de verdade, né? É só por medo do inferno. Ela só quer ficar livre do problema, mas não quer estar com esse Salvador. Isso é diferente, entendeu? Então, isso é muito sutil, mas é importante, né? Estabelecer essa diferença. O medo do inferno pode existir sem uma verdadeira convicção de pecado. É possível. Algumas pessoas parecem ver o inferno se abrindo para tragá-las, cheio de labaredas, demônios. Ainda assim, suas consciências não são persuadidas. Essas impressões vivas do inferno podem vir de vídeo de Satanás. Ele também pode fazer isso. É aterrorizar os homens com visões de maldição, querer convencer que jamais poderão ser salvos. Né? Tais visões também podem advir da própria imaginação humana. Tanto a própria imaginação humana quanto o próprio Satanás pode criar essas emoções e sugeri-las na mente dos homens, né? É possível. Existe também um tipo de falsa convicção de pecado, quando as pessoas parecem sobrecarregadas com o sentimento de quão grande pecadoras são, mas não têm a compreensão da verdadeira natureza do pecado. Então, é isso também, né? Lembra o caso de Judas? Judas foi mais ali um remorso, ficou triste, né? Se enforcou e tal, mas ele não entendeu exatamente, como Pedro, né? Ele entendeu o que foi o pecado, quem é Deus de fato, né? Não vem o pecado de modo espiritual, como algo que ofende a santidade de Deus. Suas consequências não estão tocadas, só ligeiramente tocadas. Talvez não tenha alguma convicção sobre pecados específicos dos quais são culpados. Às vezes a pessoa tem uma visão bem geral, eu sou pecador mesmo, todo mundo é pecador, né? Mas ele não pensa em pecados específicos, por exemplo, né? Então eles estão despreocupados, não estão preocupados de uma forma espiritual. Mesmo que o próprio Espírito Santo produza a convicção de pecado e medo do inferno, isso não assegura necessariamente a salvação. Pessoas não são salvas, pessoas não salvas podem resistir ao Espírito. Deus nem sempre pretende conquistar a resistência pecaminosa e trazer o pecador a um novo nascimento. Então é possível também a pessoa estar no avivamento, acontecer lá, né, participar de algo e ver, participar da obra do Espírito num certo sentido, como Hebreus 6 fala, né? A iluminação lá, dons, curar, um monte de coisa lá, como Judas experimentou tudo isso e ainda assim não ser salva. Olha como é sério isso aqui, né, irmãos? Quantas pessoas acreditam que pelo fato dela estar numa igreja, ser membro e até participar de coisas miraculosas, sobrenaturais, espirituais, ela é salva por causa disso. E não é. E na Bíblia você tem exemplo disso. Você tem exemplo de Saul lá. Saul profetizou pelo Espírito. Saul profetizou. Judas também fez milagres e tudo mais lá, né? E não era salvo. Quantas pessoas, né? Nós temos nas escrituras exemplo disso. Talvez quantas pessoas hoje são enganadas por isso. Ah, teve uma revelação, teve um sonho, eu fui curado de alguma coisa. Você pode ser curado, e a pessoa pode ser curada e ir para o inferno. Assim. Pode ser curado, não quer dizer nada. Ou de ser curado, ou de poder curar alguém pela oração, como alguns acreditam, né? E aí eu sou salvo. Jesus falou o que lá em Mateus capítulo 7? Lembra o Senhor Jesus? Muitos me dirão naquele dia. Fizemos um monte de coisa, milagres, expulsou demônio, fez um monte de profetizou. A pessoa pode fazer coisas grandes, né?
estudar teologia também, ser reformado, né? Adotar todo o conceito teológico correto e ainda não ser salvo. Tudo isso é possível. Todas essas coisas podem nos enganar, porque ela por si só, essas coisas por si só, não garante a salvação, não quer dizer que a pessoa seja salva. Ainda que sejam coisas boas, ainda que sejam coisas positivas em si só. O irmão William disse aqui, né? Parece que quando seres humanos queremos fundamentar a salvação em algum sinal que não seja Cristo, exatamente. Algum sinal. Pode ser milagre, conhecimento teológico, né? O que for. E menos, né, em Cristo, né? É possível, é possível. Ou Cristo num sentido distorcido, às vezes, né? É, o rei Saul, né? Olha o que ele fez aqui, ó. O Davi, ele confessou, né, para Davi, ó. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal, lá em 1 Samuel. Saul fez isso, né? Saul profetizou. Saul foi escolhido, Saul foi ungido. Foi escolhido por Deus lá para ser o rei do Samuel, né? Samuel ungiu ele e mesmo assim, ele não era uma pessoa de Deus, né? Não obedecia ao Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar, Deus falou para ele, né? Samuel falou para ele, né? O orgulhoso rei Saul, então ele não creu de fato, né? Apesar de ter várias coisas, né, que aconteceram na vida dele que dariam a entender que poderia ser de Deus, né? Então, que tal se experimentarmos o medo do inferno e ao mesmo tempo uma convicção de pecado que nos humilha perante Deus? Que tal se isso nos induz a uma alegria no Evangelho? Isso não provaria que nossas experiências são verdadeiramente espirituais? Não. Eu vejo o Redder diz que é bem enfático, né? Então, se eu tiver uma convicção de pecado, isso me induz uma alegria espiritual. Será que isso então, um sentimento de algo correto? Então, não. A ordem de nossas experiências não prova coisa nenhuma. Então, esse é o perigo de você focar demais só na experiência em si só, né? Se Satanás pode imitar as experiências que levam à conversão, pode também imitar a sua ordem ou a sequência. Ele imita o que ele quiser imitar, ele pode imitar. Sabemos que ele pode produzir uma falsa convicção de pecado, um falso medo do inferno, falsa humilhação perante Deus. Por que não poderia produzi-las nessa ordem? Para ele é fácil, né? Por que então não produziria uma falsa alegria no Evangelho? Ele pode fazer, vimos que ele pode fazer. Somente as Escrituras são o nosso guia infalível para o crente e para a prática religiosa. Não nos dizem que estamos salvos se tivermos a Escritura não diz isso para nós. Se tiver uma experiência nessa ordem, né, então quer dizer que você é salvo. Não necessariamente. A palavra de Deus promete salvação somente àqueles que recebem a graça de Deus, produzir seus frutos. Nunca promete salvação àqueles que sentem grande convicção de pecado e medo do inferno, seguido para grande alegria e segurança. O que as Escrituras dizem deveria ser o suficiente para os cristãos. Nossa confiança é na palavra de Deus e não em nossas próprias ideias. Isso aqui é muito sério, né? Muito perigoso você confiar nas suas próprias ideias, suas próprias proposições, né? Aí isso aconteceu assim, isso aconteceu desse jeito e tal, então por isso é muito perigoso isso, né? Antes de terminar este capítulo, eu queria que devia salientar que as pessoas podem se tornar cristãs sem passar por qualquer ordem específica de experiência. Outra coisa importante, você não pode terminar então uma experiência. Deus pode lidar com as pessoas de modo diferente. Ah, você teve a experiência nessa ordem, então você deve ser salvo. Você não teve nessa ordem, então você não é salvo. Não, né? Não é a ordem específica que determina se você é salvo ou não. Não é isso. É verdade que precisam sentir convicção de pecado, sentir desamparados e sentir a justiça de Deus na condenação dos pecadores. Ainda assim, não há necessidade que o Espírito de Deus produza essas experiências diferentes e separadas uma após a outra. Então, não há uma sequência assim exata, né, nas Escrituras. Tem que ser exatamente desse jeito. Deus lida conosco de forma diferente, com cada pessoa. De fato, a conversão de um pecador é, às vezes, como um caos confuso, e outros cristãos não sabem como interpretar. O Espírito Santo, muitas vezes, opera de modo muito misterioso para trazer as pessoas a Cristo. Como disse o Senhor Jesus, o vento sopra onde quer, né? Então, aí que está a questão. O irmão William acabou de colocar. A pessoa que, um extremo, que foca só em experiências,
diz o quê? Ah, é assim, ó, se acontecer assim, essa experiência tal, você é salvo. Outros que negam as experiências também, não, o Espírito Santo não faz isso. Ele faz assim, assim, assado. Então, os dois lados estão errados porque ambos querem controlar Deus. Ambos querem controlar o Espírito. Só que ele sopra onde ele quer. Mas ninguém consegue controlar o vento, né? Ninguém consegue controlar, nem saber de onde vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, há experiências diferentes que as pessoas podem ter. Ou até mesmo uma sequência diferente. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado, né? Em achar que há um determinado padrão exato que o Espírito Santo usa. Então, nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de um, né, de um padrão específico, e Deus não pode ser contido. Ele não, ele é imensurável, ele é incompreensível no sentido que você não pode colocar ele dentro de algo, por exemplo, dentro da nossa mente, né? Colocar Deus na nossa mente e vou prender aqui, não tem como, né? Ele é soberano. O Espírito sopra onde quer. Então, de fato, ideias sobre como o Espírito Santo deveria operar afetam o modo de interpretarmos a nossa experiência. Relatamos as partes de nossa conversão que mais parecem com a experiência que pensamos deveriam ocorrer na nossa conversão. Omitimos outras partes da nossa conversão que não se enquadra no que pensamos ser o padrão correto. Então, a gente omite umas coisas, coloca outras para se encaixar no que a gente pensa, na nossa opinião. Desse modo, tentamos forçar nossa conversão conforme o chamado padrão correto de experiência. O que estamos fazendo, de fato, é recusar admitir que o Espírito Santo às vezes opera de modo diverso daquele em que nós desejamos que ele opere. Então, a gente quer que opere de um jeito, e o Espírito Santo opera de outro. Em época de avivamento, nós vemos muito isso. Por exemplo, sinais, milagres, coisas sobrenaturais. Milagres mesmo. Por exemplo, curas. Você vê relatos disso. Leia lá o avivamento na África do Sul, por exemplo, né? Há muitos relatos de curas, curas miraculosas. Na Escócia também, entre os puritanos, né? Na Inglaterra aconteceram coisas miraculosas, milagres, em outros avivamentos. Aí a pessoa pensa, peraí, então, um avivamento, pessoa de linha mais, vamos pegar aqui o carismática, o pentecostal, né, dos nossos dias, ele acredita que Deus tem que fazer milagres, assim, sobrenaturais. Coloca até uma faixa lá na igreja, né? Dia do milagre, não sei o quê. Ele acha que Deus tem que fazer aquilo. Por outro lado, o outro extremo, de muitos mais históricos, tradicionais ou reformados, não, Deus não realiza mais milagres. Deus não faz mais assim, tem um padrão agora, que assim, assim, assado. Porém, Deus não, Deus não está preocupado com o que nós achamos. Essa é a verdade, é o que nós pensamos. Você lê um avivamento que aconteceu na África do Sul, muitos milagres sobrenaturais de curas físicas aconteceram. No mesmo século, você lê um avivamento na Coreia do Sul, de 2 milhões de convertidos, e você não tem nenhum relato de nenhuma cura nesse sentido. Você não tem. Tá entendendo? Então, por quê? Porque Deus, ele é livre, soberano, absoluto, o Espírito sopra onde quer, e ele opera num avivamento conforme ele quer. O problema é que ambos os lados querem controlar Deus. Tem que ter milagre. O outro fala, não, não pode ter milagre. Se tiver milagre, vai ser uma bagunça, vai ser uma confusão. Então, os dois lados querem controlar Deus, querem controlar o Espírito. Né? Uns querem só o conhecimento, estudar teologia, aqui só o estudo, né? Outros querem sinais e milagres. Foi isso que Paulo falou, lembra dos gregos, dos judeus? Os judeus pediam sinal, e os judeus. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo, e este crucificado. Essa é a diferença. Nós pregamos o Evangelho, né? Cristo crucificado. Não pregamos milagres, né? A regra é, milagre pode acontecer, mas não faz. Isso, exatamente. Você não pode ficar buscando milagre, né? Mas Deus ele pode fazer se ele quiser. Você não pode limitar Deus onde ele se limitou, onde ele mesmo se limitou. O Edwards fala essa frase, é uma frase do Edwards, né? Não limitemos Deus onde nem ele mesmo se limitou. Então, tome muito cuidado em colocar regras para Deus, né? E quem dita as regras do jogo é ele, não somos nós, né? Ele que é o autor de tudo, ele que é o criador dos céus e da terra, de todo o caminho da salvação, e ele opera no modo mais inexplicável, mais estranho para nós, né? Muitas vezes, o modo mais surpreendente, né? Surpreendente o modo de Deus trabalhar, e ele faz isso para só ele receber a glória. Esse é o objetivo de Deus. Então, irmãos, aqui foi um pouquinho longo essa parte aqui, né? O 8, mas ficou claro isso para os irmãos? Uma determinada ordem tem que se seguir? Não necessariamente.
ordem de experiência, experiência X, depois a Y, tá, etc. Não, A, B, C, na ordem correta, exata, não. Não podemos dizer que Deus pode, Deus faz isso. Mas é natural, sim, que o pecador primeiro sinta, pela lógica, né? Um desespero, um desamparo e depois a salvação. Mas isso por si só não prova que a conversão é verdadeira por ter tido essa ordem. É isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que vai determinar se a experiência é de Deus ou não. Não é essa ordem. Mas ela pode acontecer nesse sentido. E geralmente, talvez assim que aconteça, né? Há pessoas que experimentam mais profunda convicção de pecados do que outras, por exemplo. Que Deus sabe como operar. A gente não pode querer uma convicção de pecado igual em todo mundo, o mesmo nível, o mesmo modo. Não. Né? Uma vez eu vi um pastor que fez a seguinte ilustração: se olhar para a pessoa que está do seu lado, para outra pessoa, veja só, todos somos iguais, temos dois olhos, duas orelhas, uma boca e um nariz, somos iguais, mas ao mesmo tempo nós somos diferentes, né? Somos iguais e diferentes ao mesmo tempo, ninguém é igual a ninguém. Então assim é a conversão, né? Ela é igual num certo sentido, mas ela é completamente diferente no outro sentido, né? Entendeu? Ela é igual porque é em Cristo, é pelo Espírito, etc., né? Mas é diferente que Deus trata cada um de um modo diferente. Então é interessante pensar assim, né? É, 9. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Uma pergunta? Uma dúvida? Pergunta? Não? Um comentário a mais? Então, 9. 9. É necessário a pessoa saber o período que já foi alcançado por Deus? Não, não é necessário saber. Na verdade, a regeneração ninguém sabe. Não é possível dizer qual foi o momento que um coração de alguém foi regenerado. Ninguém sabe, nem a própria pessoa. Não dá para saber. A regeneração. Mas ela consegue ver a conversão, né? A conversão, que é algo mais externo. Ela percebe, opa, mudou alguma coisa aqui, minha mente, meu coração tá diferente. Mas a regeneração não é um ato sobrenatural do espírito lá no coração, esse novo nascimento. Não dá para saber quando aconteceu. Não é a profissão de fé da pessoa. Algumas pessoas pensam assim, fui lá na frente e aceitei Jesus, né? Igrejas pentecostais arminianas, né? Aí é o dia da minha conversão. Olha, talvez seja, talvez não, né? Foi aquele momento que o meu coração mudou. Será? Ou será que foi antes? Ou será que antes de a pessoa ir para a igreja, o Espírito Santo já tinha tocado no coração dela? Né? Você não sabe, né? Então o Irmão, Espírito sopra onde quer. Pois não, irmão, pode falar. que Deus quis assim, né? Sim, De um modo misterioso para a gente não fundamentar a nossa certeza em outra coisa, né? Porque senão, perfeito. se fosse assim, falar, eu tive isso, agora eu já tenho certeza que eu sou salvo, e havia um monte de mal, orgulho, desleixo, né? Várias coisas. E tem pessoas que acreditam nisso. Fui lá, aceitei Jesus lá, foi aquela oração lá na frente, tô salvo. Aquele dia, o dia foi o dia que eu fui. Não é assim que funciona, né? A salvação não é assim que funciona. Então, respondendo a pergunta aqui do irmão, é necessário a pessoa saber? Não. Algumas pessoas sentiram nada? Não. É possível não sentir nada, né? Mas, por outro lado, capítulo 1 aqui do livro, a parte 1, a vida cristã tem que ter emoções santas. É a verdadeira religião. Ele diz lá, né? Consiste em emoções santas. 1 Pedro 1,8. O amor, uma alegria indizível e cheia de glória. Faz parte da caminhada cristã. A pessoa que nunca sente nada, nada, nada durante a vida toda, aí a coisa está errada. Mas o momento da conversão, no sentido da regeneração, quero dizer, a pessoa necessariamente não precisa sentir. Não dá para sentir a regeneração, na verdade, eu acredito, né? O que você percebe é o quê? A conversão que é externa. A conversão. Ok? Então, isso, a incerteza subjetiva é poder vigilante também, exatamente. Entendeu? Estou fazendo a distinção, regeneração e conversão aqui. A regeneração não dá para sentir nada. A conversão pode sentir, sim. São duas coisas diferentes. Mas a conversão é fruto da regeneração. Claro, né? Ok? Deixar isso bem claro, né? Para a gente entender bem isso, para entender o que é uma verdadeira experiência espiritual. Ponto 9. Se nossas emoções nos levam a depender muito tempo nos deveres externos do culto cristão, aí não há prova que sejam espirituais. Que sejam ou não espirituais. Então, é o que nós chamamos de ativismo religioso, né? Ficar muito tempo lá na igreja, gastar muito tempo na leitura, oração, cantos, ouvindo sermões.
Tem pessoas que gostam de fazer isso muito. Ela pensa, então eu sou convertida de verdade, né? Há uma obra de Deus na minha vida. Não necessariamente. Por exemplo, a profetisa Ana não saiu do templo, mas serviu a Deus com jejuns e orações dia e noite. Isso é bom, está colocando um aspecto positivo aqui, né? Daniel observou um período de oração particular 3 vezes no dia, Daniel 6:10. Experiência de salvação também leva a se deleitar em cantar louvores. Cantar louvai ao Senhor, porque é bom, agradável cantar louvores. Fica bem o cântico de louvor. Então, essas experiências são boas, maravilhosas, né? Vários versículos mostram, vários salmos mostram isso, né? Desfalecer pelos atos do Senhor, Salmo 84, aqueles que anunciam o Evangelho, né? Isaías 52, várias passagens, né? Então, são deveres externos. Por outro lado, isso não é sinal de conversão, entendeu? Então, ser entusiasta, né, com relação aos deveres da religião, isso não quer dizer nada. Os judeus do tempo de Isaías eram entusiastas da adoração. Isaías 1 é um texto fantástico, né? Faziam lá os sacrifícios, assembleias, orações, festivais. E Deus disse o quê para eles? O culto de vocês, para mim, é uma abominação. Né? Não adianta, né? O culto que vocês estão prestando aí, né? E tem pessoas que acham, olha, pelo fato de eu estar fazendo um culto que tem lá, vamos pegar aqui, então, no sentido reformado que nós entendemos. O culto tem leitura das escrituras, aquela leitura até mesmo sequencial, tem uma pregação ali que doutrinariamente é bíblica, ela é boa, tem a questão dos sacramentos administrado corretamente, cânticos dos salmos, sem instrumentos, externamente falando, segue o princípio regulador do culto. Logo, essa é a igreja de Deus? Não necessariamente. Logo, essa adoração é aceita por Deus? Não necessariamente. Lembra o que Cristo disse lá em Marcos 7? Esse povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Então, você pode ter toda uma casca correta, uma adoração, né? Bíblica, no sentido correto, doutrinariamente falando, e ainda assim não ser do agrado de Deus. Deus falou aqui para o povo, em Isaías 1, vocês estão trazendo um sacrifício, fazendo todo o culto que eu ordenei, mas eu odeio o culto de vocês, Deus fala para eles, né? Eles estavam fazendo o que Deus mandou, mesmo assim Deus odiava. Por quê? Porque Deus fala, ele odeia, abomina, aborrece o ajuntamento solene associado à iniquidade. E é possível, irmãos, a gente fazer um culto assim externamente correto e, exatamente, já passamos por isso. Isso mesmo. Você fazer um culto correto, externamente falando, e ainda assim não ser do agrado de Deus. É possível. Ezequiel 33. Isso aqui eu também já passei por isso, viu? Ezequiel 33. Olha, eles vêm a ti, olha o que diz o profeta, né? Deus falando para o profeta. Eles vêm a ti, os ouvintes, né? Como o povo costuma vir. Se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração se ambiciona lucro. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor. Tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Muitas pessoas gostam de lá ouvir uma boa pregação. Eu já ouvi. Lembra de Herodes? Ele gostava de ouvir o João Batista, né? Ela na prisão, ficar ouvindo ele. Ele gostava. Herodes gostava. Né? E era lá, a pessoa mandou matar, cortar a cabeça dele depois por causa da esposa dele lá, né? Ela pediu a cabeça de um batismo no prato. Eu via de boa mente, eu via. Então é possível gostar de ouvir sermão, né? Tá envolvido nessas em reunião de oração, cânticos, é possível. Tem pessoas que falam, se a gente tiver uma boa música na igreja, boa música, o que é boa música? Bem, pode ser uma música contemporânea, moderna, ou pode ser uma música erudita, antiga, um latim, não sei. Pode ser o que for. E ainda é você gostar disso e não ser salvo. E Deus não está se agradando disso, porque não são essas questões, né, que valem no mundo espiritual, no reino de Deus. O mundo de Deus é espiritual. O reino de Cristo não é deste mundo. Você pode usar. Eu comentei no outro dia que o irmão perguntou, irmão, bater palma no culto é correto? Por que não bater palma? Não bater palma no culto, né? Aí a pergunta é, para quê? Por que a pessoa quer bater palma no culto? Qual é o objetivo? Para deixar mais animado, né? Mais contente, as pessoas ali mais. Não faz o menor sentido. Você está querendo colocar algo que não é espiritual, que Deus não ordenou, para animar as pessoas. Isso também não é bíblico. E assim vale para música contemporânea, música erudita, mesmo que não importa o que seja, né?
Nós gostamos, o ser humano gosta, nós temos gostos diferentes, tanto que agradar aqui e acolá, aquele público, dependendo da cultura, dependendo da cidade que a pessoa mora, dependendo do pano de fundo dela, né? O background dela, ela vai ter gostos diferentes. E as pessoas gostam, né? Na época dos puritanos, gostavam muito de ouvir sermões assim, mais eruditos, né? Os puritanos foram contra isso, os americanos, lá, sermão é homilia, né? Aquele negócio mais elaborado. As pessoas têm prazer em um discurso bonito, né? Mas não quer dizer que seja algo espiritual. Então, isso é muito importante, né? Então, todas as atividades espirituais externas são espirituais, porque Deus ordenou, mas elas por si só não provam. Se a pessoa está muito engajada nisso, não prova que ela sofre. Pode ser apenas um engajamento assim externo, né? Apenas religioso, não prova. Por outro lado, elas são boas, ó. Por isso que ele diz aqui, sejam ou não espirituais. Claro que temos que ouvir a palavra, temos que ler, temos que orar, fazer tudo isso. Mas você não pode pegar isso como base para criar. Então, por causa disso, eu sou salvo e a minha experiência é genuína. Não, não necessariamente. 10. O fato de nossas emoções nos levarem a louvar a Deus com nossas bocas não prova que sejam espirituais ou não. Isso aqui é fantástico, né? Porque o foco hoje das igrejas evangélicas é cantar. O pessoal gosta de cantar, cantar, cantar em grupo, cantar em corinho, cantar sozinho lá na frente. Cantar, cantar, cantar música, música gospel, todo tipo de música que você puder imaginar. E canta com fervor, com a força, né? Um dom ali de cantar, canta bonito, etc. Se emociona, emociona as outras pessoas com sua música. Logo, então, eu sou uma pessoa espiritual, nascida de Deus. Não, não necessariamente. O entusiasmo, né? É, como já vimos aquele dia, Satanás pode imitar tudo isso. Quantas pessoas gostam, né? Isso também, né, Silvio? Culto da IPRB. Isso mesmo, acho que era isso que o William tinha em mente aí, exatamente. Então, as pessoas gostam de cantar com entusiasmo, né? E por isso acham que é de Deus. Não necessariamente, né? Jesus realizou milagres em várias ocasiões, as pessoas ficaram admiradas, deram glória, né? Glorificavam o Deus de Israel, ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus multidões. Ó. Olha o tanto de texto. E ele estava na sinagoga sendo glorificado por todos. Disseram, Rosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, né? E são poucos que tiveram uma fé genuína ali em Cristo, né? Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera quando Pedro lá e João, né, realizaram um milagre. Aqui, ó, o mendigo, né, um coxo. É, Paulo e Barnabé também realizou um milagre lá em Atos, capítulo 14, capítulo 13, ó, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e assim por diante. E Israel cantou louvores depois, quando atravessou o Mar Vermelho, né? Cantaram, o Senhor lançou no mar gloriosamente, né, o cavalo, o seu cavaleiro, cantaram, se alegraram, e logo após, bezerro de ouro, né? Tudo passageiro, né? Então é possível isso, né? É possível as pessoas estarem ali felizes, contentes, animadas, alegres, isso é uma coisa passageira. Cantar fervorosamente, isso é algo não espiritual. Pois não, irmão. Aí você falou uma palavra que me chamou a atenção, passageiro, né? Eu falei que é interessante como Deus é pedagogo e ele faz isso para a gente não fundamentar a nossa salvação entre as coisas, né? Porque é passageiro, né? Só Cristo é o eu sou, né? Não é o era ou eu serei, né? Que daí é uma certeza firmada mesmo, né? Exatamente, só Cristo é o eterno. Tudo que nós fazemos, podemos fazer, pode ser passageiro. Isso é muito importante a gente entender, né? 11. Estamos aqui no penúltimo, né? Quase terminando. 11. O fato de nossas emoções produzirem segurança de salvação não prova que sejam ou não espirituais. Então, aqui, interessante, né? Produzir uma certeza de salvação, uma segurança. É possível ter uma segurança, sentir uma segurança e ainda assim, né? Isso por si só também não prova, né? Algumas pessoas pensam que estaríamos iludidos se tivéssemos segurança de salvação. Por outro lado, os protestantes sempre acreditaram que a segurança é um sentimento apropriado. Sim, isso é uma característica da fé reformada, do protestantismo. Buscar a certeza, ter certeza da salvação, né? Só um momento aqui, ó. É comum no movimento pentecostal, não, no movimento evangélico, né? O pessoal cantar com entusiasmo, isso mesmo. Mas quando acaba o culto, ninguém fala sobre Deus. Exatamente. Chega em casa, né?
se emociona com o filme lá, que às vezes é totalmente contrário às coisas de Deus. Sendo que na igreja estava todo feliz lá, né? Isso é verdade. É passageiro, dura só um momento ali do culto, né? A pessoa se transforma só naquele momento. As escrituras contêm muitos exemplos do povo de Deus se sentindo seguro com relação à salvação. Por exemplo, Davi muitas vezes fala dos salmos sobre Deus como seu próprio Deus Salvador. Ou seja, a visão reformada está na confissão de fé de extremista, nós temos que buscar e ter certeza da salvação. Pedro ordena isso, buscar a certeza da sua eleição, você tem que buscar, né? Paulo tinha essa certeza, olha o que ele diz, ó, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Então, a certeza da salvação é algo muito importante que o crente precisa ter. Em nossos dias, precisamos ter. Em nossos dias, eu digo por quê? Porque há muitas pessoas que não têm muita convicção, né, do que crê, do evangelho, né? Isso é muito importante, certeza da salvação. Você tem certeza da salvação? Crê que você estará com Cristo para sempre? Isso é importante. Por outro lado, o catolicismo romano não fala que isso não é correto, você ter certeza, né? Então, é errado, porque ele ordena, que ó, Pedro nos exorta a sermos certos do chamado da escolha de Deus. Certeza da sua eleição. Você tem que ter certeza que você é eleito, de fato, né? E nos diz como obter essa certeza que ele fala, né? Paulo também diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Esse texto aqui é muito importante, né? A gente devemos nos examinar. João nos dá muito desses testes lá na sua epístola. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos, mas sabemos que guardamos, né, os seus mandamentos, que amamos os irmãos. São testes, então, que demonstram que você é salvo de fato. Nós conhecemos que permanecemos nele. Então, ele dá muitas provas, João, aqui na sua carta, né, o apóstolo João, para dar certeza que você é salvo. Esse é um outro assunto vai ser estudado, né? Certeza da salvação. Tem um capítulo, que é apenas um parágrafo na Confissão de Fé de Westminster sobre isso. Então, o reverendo pastor Joel Bick, ele tem um livro só sobre esse assunto, um livro enorme, né? Tem em português, né? Sobre a certeza da salvação. Interessante. Então, isso é importante. Buscar a certeza. Por outro lado, aí lá vem ele de novo, né? Por outro lado, somente o sentimento de certeza não é a prova que você é salvo. Só o sentimento, não é prova. Tem gente que pode ter esse sentimento, ter uma experiência ali espiritual, né? Julgar ser espiritual, né? Pode estar muito próximo de Deus, confiante, afável, chama Deus de meu Pai, meu querido Redentor, meu amado, etc. Muitos evangélicos fazem isso, né? Eu sei que Deus é comigo, Deus me abençoou, Deus ouviu uma oração, Deus me deu aquilo que eu pedi, um bem material. Logo, então, eu sou salvo porque Ele me respondeu, né? Então, isso por si só não prova. De fato, essa segurança jactanciosa, né, está sempre se demonstrando, não parece ser a verdadeira segurança cristã. Olha só, a pessoa que demonstra muito tempo, muito, né, de maneira jactanciosa que ela é salva, pode ser exatamente o contrário, né? Que ela não seja, de fato, né? Então, Lucas 18, né, fala lá do fariseu, né? Ele tinha certeza que estava tudo bem com ele, com Deus, e tal, né? Deus fez ele diferente e Cristo demonstra nessa parábola que era uma falsa segurança, né? Ele não desceu para casa justificado de Senhor Jesus. Então, isso é muito importante, né? Entender. Corações das pessoas não salvas são entenebrecidos, enganosos e egocêntricos em si mesmo. Não surpreende que tenham opiniões tão levadas sobre si mesmo. Satanás opera em seus desejos pecaminosos com confortos e alegrias falsas. Não é de surpreender que pessoas não convertidas tenham uma forte segurança, porém falsa da conversão. Então, é possível ter uma segurança falsa. É, Quando a pessoa não salva tem essa segurança falsa, ela está livre das coisas que causam dúvidas sobre a verdadeira cristão. Irmãos, eu vi isso já em seminário reformado, presbiteriano. O professor da aula lá e falou que não pode. Está todo mundo salvo, todo mundo está aqui. Não questiona a salvação de ninguém, né? Você vai visitar, por exemplo, um membro da igreja, está lá no hospital, está nos seus últimos dias. Você não pode chegar para ele lá e confrontar ele, ó, você está em Cristo mesmo? Não, deixa a pessoa morrer em paz.
Falaram de seminário. Seminário, teologia, formado presbiteriano. Eu vi isso, né? Pessoas, você não pode questionar a salvação. Deixa todo mundo ter certeza que está salvo. Ué, isso é errado, isso é uma falsa certeza. Ah, você crê na fé reformada, você é calvinista, não sei o quê. Lógico, você deve ser salvo, com certeza. Você entendeu, né? A salvação, a doutrina, né? Não necessariamente, né? Conhecimento de doutrina X ou Y, ainda que essas doutrinas sejam verdadeiras, não concede a você salvação. A prova disso está lá os demônios e o próprio Satanás. Tu crês que Deus é um só? Faz bem, que até os demônios creem. Até os demônios são ortodoxos. Eles sabem quem, eles sabiam que era Cristo quando Cristo foi lá confrontá-los, lembra? Quando Jesus expulsou os demônios lá do Gadareno? Eles sabiam, o Filho de Deus, tal. Eles sabiam. Os fariseus lá que não eram convertidos sabiam que Jesus era o Messias. João 12 deixa claro. Eles entenderam, eles sabiam, eles creram no sentido humano, creram no sentido que entenderam que Cristo era sim o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, etc. Porém, não professavam isso diante dos homens, diz lá o texto, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas, mas eles creram, eles não eram salvos. Não é possível, é uma falsa, então, certeza de salvação. O falso cristão não tem sentimento sobre a seriedade de seu destino eterno, quanto à infinita importância de construir no fundamento certo. Em contraste, o verdadeiro crente é humilde e cuidadoso. Olha a diferença, né? Ele é humilde e cuidadoso, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, né? Sente quão grandioso será estar presente perante Deus, o infinitamente santo e juiz. A falsa segurança ignora isso. É uma falsa segurança. Um falso cristão não está consciente de quão cego e enganoso é o seu coração. Olha lá. Não tem consciência disso, né? Não pensa nisso. Que o coração, o verdadeiro crente, já pensa de outra maneira. Ele tem uma visão modesta acerca de si mesmo, né? Satanás não ataca a falsa segurança. Ele ataca a segurança do verdadeiro cristão, porque ela produz. Isso aqui olha o que ele está falando, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Quantas pessoas precisam aprender isso, entender isso aqui? Se você tem dúvidas, às vezes, da sua salvação, então é um sinal positivo, né? É um sinal bom. Porque é onde Satanás ataca, né? Ele ataca a verdadeira salvação, a verdadeira segurança de salvação. Não a falsa. Entendeu? Então, se a pessoa nunca teve dúvida sobre a sua fé, será que eu sou salvo? Nunca teve dúvida nenhuma? Esse é um problema. Se você já teve dúvida, então isso é uma coisa boa, né? Porque o Satanás ele põe dúvida, onde há certeza, né? Onde há salvação, há uma salvação concreta, exatamente onde ele lança dúvida. Se for falsa, não tem por que lançar dúvida, né? Então ele não vai fazer isso, pela lógica, né? Falsa convicção cega as pessoas quanto à verdadeira extensão da sua pecaminosidade. Ó. Então ele pensa que ele é santo aos próprios olhos, está tudo correto, está tudo bem, nunca está se examinando, ele nunca está buscando entender. Agora, o verdadeiro cristão, não, ele conhece o próprio coração e sente que é um grande pecador. Fica pensando muitas vezes que ele é uma pessoa verdadeiramente salva, se é uma pessoa salva. E se uma pessoa, perdão, vou ler novamente. Fica pensando muitas vezes se uma pessoa verdadeiramente salva poderia ser tão grande pecador quanto ele é. Esse é o verdadeiro salvo, ele tem esse sentimento. Agora, o falso não tem esse sentimento. Então, existem dois tipos de falso cristão. Há aqueles que se julgam ser meramente cristão por sua prática exterior, né? Essas pessoas muitas vezes não compreendem a doutrina da justificação unicamente pela fé. Existem também aqueles cuja segurança procede de experiências falsas, religiosas falsas. Então, há duas maneiras aqui, ó. Aquele que ele julga tudo pela prática exterior e o outro pela sua experiência. Essas duas coisas, né, enganam as pessoas. Os falsos cristãos do último são os piores. Os últimos são os piores. Porque eles têm sonhos, revelações, experiências, etc. Por isso, acho que são de Deus. Não necessariamente, né? Não é de admirar que pessoas que aceitam as experiências também tenham visões e impressões sobre a sua própria salvação. Não é de admirar também que uma suposta revelação concernente à salvação delas produziu mais alto grau de segurança. Então, de fato, grande confiança é uma marca que distingue as pessoas que procuram orientação em revelações imaginárias. A pessoa que tem uma confiança exagerada demais pode ser que seja uma falsa segurança, né? Então, elas acreditam nisso pela experiência. Poxa, se em milagres, se eu fui curado, recebi uma bênção, ou até fui usado, né? Como que eu não vou ser salvo? Claro que eu sou salvo. Então, para eles é essa a experiência, né? Então, eles
pegam isso como padrão, né? Gostaria de dar uma palavra de alerta aos pregadores. Vocês às vezes pregam doutrinas verdadeiras de modo errado, encorajando uma falsa segurança. É possível pregar uma doutrina verdadeira, pregar uma doutrina verdadeira de modo errado. Vivam pela fé, não pelo que vem. Confiem em Deus no escuro. São doutrinas compreendidas corretamente, né? Confiem em Cristo, não nos seus sentimentos. Viver pela fé, não pelo que vemos, significa permitir que realidades celestiais e visíveis controlem os pensamentos e atitudes. Não podemos ver a Deus ou Cristo em nossos olhos com nossos olhos físicos. Não podemos ver os novos céus e a nova terra, pois ainda não foram estabelecidos. Entretanto, nós cremos assim mesmo, nessas realidades, né? Por outro lado, muitos creem que viver pela fé e não pela vista significa que deveríamos confiar em Cristo, mesmo quando nossos corações permanecem, são espiritualmente estabelecidos e entenebrecidos e mortos. Então, veja bem, é possível, então, a pessoa, é pela fé, eu não fico focando em experiência, então tá tudo bem. É o outro extremo, né? Também isso é errado, né? É um absurdo. Você permanecer frio ali, né, na fé e achar que também é salvo, também está errado, né? A verdadeira fé significa sair da escuridão e da morte espiritual. Exaltar alguém a confiar em Cristo, embora seu coração permaneça na escuridão e morto, é dizer que tenha fé em Cristo, ainda que continue na incredulidade. As Escrituras ensinam que a fé em Cristo envolve uma apreensão espiritual dele. Que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, isso é muito importante, o entendimento correto de quem é Cristo. Contemplando como pelo Senhor a glória do Senhor, como por espelho a glória do Senhor, vendo a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, claro, essa é a fé genuína, né? Confiar em Deus no escuro, significa confiar em Sua palavra quando nossas circunstâncias são dolorosas, obscuras, etc., né? Tudo bem, então isso é correto, né? Aqueles que insistem em viver pela fé sem experiência espiritual têm ideias absurdas pela fé. Então, esse é um outro extremo. Já que essas experiências malucas, aí, estranhas, não provam, então é melhor então não ter nenhuma experiência, né? Ver só pela fé, cara, sem nenhuma experiência com Deus. Entendeu o problema também, por outro lado, né? Essas experiências é ruim, então logo vou buscar, não vou ter nenhuma experiência com Deus também. Ter experiência é sempre ruim? Não necessariamente. Tanto uma coisa quanto a outra pode estar errado, tanto o extremo quanto o outro pode estar errado, né? Isso é importante entender, é isso que ele está dizendo aqui, né? Admito que a incredulidade pode ser causa de uma falta de segurança. Alguns cristãos têm pouca fé, e pouca fé produz pouca evidência de salvação. A pouca fé pode produzir pouca evidência, mas ainda é fé. Então, o cristão tem muitas dúvidas, né? Pode ter muitas dúvidas. O verdadeiro cristão. Não há problema com relação a isso. Não obstante, se alguém sente que seu coração está completamente mundano e morto, não podemos culpá-lo por duvidar quanto à sua salvação. É impossível que exista verdadeira segurança cristã em tal coração. Seria tão impossível como tentar manter o brilho solar depois do pôr do sol. Memória das experiências religiosas que tivemos no passado não podem manter a certeza viva se nossos corações estão enegrecidos pelo pecado. Então, olha só. A experiência de hoje talvez não sirva para os medos de amanhã, né? Pessoas que vivem só de experiência do passado, né? Você tem que dar uma constante vida com Deus, né? Não só basear em coisas do passado, né? Isso, Salmo 62, Tiago 2, exatamente. Os dois textos mostram aqui, né? O esperar em Deus, verdadeiramente, né? Então, de fato, é desejável que duvidemos da nossa salvação se nossos corações se sentem totalmente enebrecidos e mundanos. Está de acordo com o plano de Deus. Quando o amor dito por Deus diminui, a ansiedade por nós mesmos aumenta. Em tempos de negrura espiritual, precisamos dessa ansiedade para evitarmos o pecado. É isso que você falou, né, William? Sobre, então, você não ficar dependendo só de si mesmo, das suas próprias experiências. Exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Então, isso nos estimula a buscar, né, Deus, quando nós temos dúvidas, né? Isso é importante. Contrariamos o plano de Deus, portanto, se dissemos às pessoas que mantenham sua segurança enquanto seus corações estão mundanos e mortos. É isso que eu acabei de falar do exemplo, né? Eu vi o professor de teologia falar isso. Não, não coloca dúvida na fé das pessoas, não. A pessoa é insensível a Deus, insensível ao pecado, está na igreja lá há 20 anos, 30, 40, a vida toda, nasceu na igreja,
Não, deixa a pessoa assim mesmo. Isso é um erro grave. Você nunca questionou a salvação da pessoa, nunca questionar a salvação da pessoa é errado, porque Pedro faz isso, Paulo faz isso, Paulo, examinai-vos. Vocês estão em Cristo mesmo? Será que, ou não? Vocês estão em Cristo? Esse autoexame, a ceia do Senhor, né, pede o exame. O autoexame é muito importante, né? Por outro lado, se usarmos as nossas emoções espirituais, experiência cristã como evidência da salvação, isso não é confiar em nossos sentimentos. Isso não é confiar em nossos sentimentos em vez de Cristo. Não há outra evidência de salvação que podemos usar. Estaremos confiando somente em nossos sentimentos e não em Cristo se glorificarmos e admirarmos a nós mesmos por nossas emoções. Aí que está o problema. Então, ter experiências e emoções é bom, sim, mas é errado se você confia só nelas, né? Nós glorificarmos e admirarmos a nós mesmos. Eu tive uma emoção tão boa, tão profunda, uma experiência maravilhosa. Logo, então, né? Eu sou de Deus e tal, tal. Não necessariamente, né? Então, se as nossas experiências e emoções se tornam mais importantes para nós do que o próprio Deus, perdão, para nós do que para Deus, quando passamos ou pensamos que o próprio Deus deveria nos admirar por nossas maravilhosas emoções, então estamos em perigo. De fato, estamos em pior condição espiritual que um ateu imoral. Quando você acha, então, que você tem uma experiência tão maravilhosa, tão boa, a Deus deve gostar muito de mim, né? Por causa disso. Deus deve ficar feliz comigo por causa disso, por causa daquilo outro, né? Deus deve até admirar, né? Me admirar, isso é totalmente errado, né? Um orgulho espiritual. E o último ponto dessa parte, não podemos saber se as emoções de alguém são espiritual ou não, somente por seu relato comovente. Somente o relato comovente, né? Que a pessoa conta, novamente, em igrejas carismáticas pentecostais, as pessoas fazem relatos comoventes de um milagre, de uma bênção, da sua salvação, da sua conversão, e por isso, então, ela acha que ela é salva, né? Ou isso é uma experiência genuína. Porém, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Nós não conhecemos lá dentro o coração da pessoa, né? Mas Deus sabe, Deus conhece. É possível a pessoa demonstrar, então, exteriormente, um relato maravilhoso, comovente, né? Demonstrar que estava triste pelo pecado, demonstrar uma certa submissão a Deus, humildade, gratidão, alegria, demonstrar todas essas experiências, todas essas emoções cristãs e ainda assim ser algo falso. É possível, né? Então, pode haver muita semelhança entre um falso e um verdadeiro cristão. Pode haver, né? Então, às vezes é difícil, então, infalivelmente diferenciar, né? Então, não é fácil. Pode haver, sim, uma semelhança muito grande. A pessoa que tem um conhecimento tão profundo, né, da teologia, da doutrina, experiências maravilhosas, deve ser salva, né? Porque olha só a vida dessa pessoa. Então, isso pode enganar, nos enganar, né? Então, não nos surpreende, portanto, que nossos corações sejam tocados quando alguém professa ser convertido e dá um relato plausível da sua experiência. É possível a pessoa dar um relato tão bom, né, tão plausível, e crer, então, que ela é salva por causa disso. As Escrituras nos dizem para julgarmos pela vida da pessoa, não por sua fala. E os frutos, né? Não pela fala. Porque as declarações de serem cristãos, porque as pessoas fazem, são como botões na primavera. São muitos os botões nas árvores, todos parecem maravilhosos. Porém, logo muitos perecerão e cairão e apodrecerão. Por um tempo parecem tão lindos como os outros botões se o perfume é doce. Não podemos distinguir os botões que darão fruto daqueles que cairão e morrerão. Não dá para distinguir, né? Tudo igual ali, né? Igual o joio e o trigo, por exemplo, né? Somente depois notamos as diferenças. Vemos depois o resultado, né? E assim é com as coisas espirituais. Devemos julgar o fruto, julgar pelo fruto, não pelas lindas cores e aroma do botão. Pessoas que se dizem convertidas podem, por assim dizer, parecer lindas, transmitir um aroma agradável, fazer emocionantes relatos de sua experiência. Entretanto, tudo pode resultar em nada. Conversa não prova coisa alguma. Conversa não prova coisa. Com muito falar, né? Não prova coisa alguma. Lembra que Cristo fala isso sobre as orações? Pessoas que pensam que pelo muito falar vão ser ouvidas, né? Devemos julgar pelo fruto, pelos resultados duradouros na vida das pessoas. Mesmo aqui, não podemos julgar infalivelmente. Ele vai falar disso no começo da próxima parte, né? Então, alguns argumentos seguintes. Sinta um forte amor cristão por outro cristão. O Espírito Santo deve ter produzido esse amor.
No entanto, o Espírito não pode errar. Se o Espírito produz esse amor, eu devo saber que a outra pessoa é um verdadeiro cristão. Esse argumento é falso, completamente falso. Deus nos ordenou a amar como cristãos, irmãos cristãos, todos que fazem uma confiável profissão de fé em Cristo. Assim, o forte amor cristão por outro cristão professa prova somente que o Espírito de Deus está nos permitindo obedecer os mandamentos de Deus. Não prova que o cristão professa quem ama não seja um verdadeiro cristão. Então, o fato de você amar muito aquela pessoa, aquele irmão em Cristo, não quer dizer que a experiência seja genuína por causa disso. De qualquer forma, a Bíblia não conhece nada dessa ideia que podemos julgar a condição espiritual de outra pessoa pelo amor que sentimos por ela. Essa ideia não só está ausente da Bíblia, ela contradiz a própria Bíblia. A palavra de Deus ensina claramente que ninguém pode estar totalmente seguro sobre a condição do coração de outro em relação a Deus. Paulo diz: judeu é aquele que é interiormente. Circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Por essa última expressão, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, Paulo ensina que os homens não podem julgar se o outro homem é um judeu interiormente. Os homens podem ver pelos sinais exteriores que um outro é exteriormente judeu. Mesma coisa no caso do cristão, né? Porém, somente Deus pode ver o interior do homem. Somente Deus. Então, Paulo ainda diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Certamente estaremos sendo muito arrogantes se pensarmos que podemos julgar o coração dos homens, visto que o apóstolo Paulo não pensava que ele podia. Fim da parte 2. Então, essas coisas aqui que nós vimos. Relato comovente não prova que a pessoa é salva. 11. As emoções produzirem uma segurança, pode ser uma falsa segurança. Louvar a Deus com as nossas bocas também não prova, né? Nos levar a depender muito tempo nas atividades da igreja, atividades religiosas, não prova se é espiritual ou não. E 8, né? Se parece ter uma sequência nas experiências. A experiência segue um determinado padrão, também não. E 7, a existência de experiências de muitos tipos de emoções diferentes também no cristão, na pessoa, né? Diz cristã, também não necessariamente. Então, todos esses pontos que ele coloca na parte 2 são experiências que a pessoa pode sentir e ainda não ser, de fato, cristã. É possível. É possível o cristão e o não cristão ter essas mesmas experiências que relata aqui. E ele dá aqui bastante detalhes, muitos textos bíblicos, muitas provas, né, e argumentos sólidos para demonstrar isso. E mostra o quanto, né, as pessoas se enganam, né, em questões de igreja, em questões de religião, em questões de fé, acham que são salvas por esse e aquele motivo, e muitas terão uma grande surpresa quando Jesus vier e ele disser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando Cristo vier, no final, no grande dia da sua vinda, de separar, os anjos ali separarem, né, o joio do trigo, muitas pessoas se surpreenderão. Quantas pessoas nós já achávamos que eram de Deus, uma pessoa piedosa, que sabia isso e aquilo, na verdade, não era. Então, examinemos a nós mesmos. Então, é isso aqui, o capítulo, a parte 2. A parte 3, ele vai falar, então, sinais verdadeiros, então. Finalmente vai falar, então, olha, se tudo isso não prova, uma pessoa de Deus, o que que prova, então? Então, ele vai dar isso no próximo capítulo, aqui na próxima parte final desse livreto, né? Ele vai mostrar, então, sinais seguros, então, de que essa experiência é genuína. Mas ele vai explicar que isso não é infalível, mas ele vai dar um caminho saudável pelo qual você pode distinguir a verdadeira fé. Com a parte 2, esses sinais aqui não. Então, isso aqui é um livro que, essa parte 2 é chocante para a nossa época, né? Para o nosso período que vivemos. Eu creio não só para o nosso período, até para a época dele, né? Mas quantas pessoas são enganadas? Em um dos extremos, né? E tanto naqueles que são apenas intelectuais da teologia, e quanto naqueles que também vivem só de experiência. Em ambos os lados, existem aí falsas conversões, falsas experiências, né? Que eles pensam ser espirituais, quando de fato não são. Isso é muito sério, por isso esse livro é tão importante, tão urgente, né? Entender isso. Ler, meditar, refletir sobre isso, examinar as escrituras, né? E entender esse assunto.
é muito importante para a gente ter certeza daquilo que nós cremos de fato e como é a verdadeira conversão, a verdadeira experiência, a verdadeira genuína experiência espiritual. Irmãos, é isso. Vou parar aqui então. Semana que vem a gente vai começar a terceira parte do livro. Aí você vai ver coisas aqui muito mais profundas ainda do que a parte 2. A parte 3 é excelente. E muitos podem ficar até chocados. Então é isso? Então, será que isso tem na minha vida? Essas coisas aqui que ele vai falar na parte 3 é muito importante, né? Essa terceira parte. É o ponto alto aqui do livro, né? É isso, irmãos. Algum comentário, uma pergunta? Senão nós vamos orar. Nós encerramos. Tem pergunta, comentário? Vamos orar então? Oremos. Eu pedi ao irmão William para essa oração. Pode ser, irmão? Então nós encerramos. Oremos. Senhor, nosso Deus, e aqui por grande privilégio podemos chamar de Pai, nós queremos te agradecer por quem tu és, Senhor. Primeiramente, queremos te agradecer por isso, pela tua existência, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós e por quanto tu não nos tem retribuído conforme os nossos pecados, conforme as nossas iniquidades, mas tem sido benevolente, tem cuidado de nós, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por tão importantíssimo estudo, Senhor Deus, fielmente ministrado pela boca do teu servo. Que o Senhor continue abençoando ele, a sua família. Pai, Pai querido e santo, abençoe a cada um aqui, Senhor Deus reunido, o irmão Silvio, a irmã Val, a minha mãe, os nossos, a sua família. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade, pela liberdade, Senhor Deus, de podermos estar nos reunindo. Sabemos que temos irmãos que são constrangidos pelas leis locais, mas maiormente, ó Pai, nós te agradecemos porque tu nos dá essa liberdade de nos dirigirmos a ti em oração por meio do teu Filho. Pai, que o Senhor nos ensine, nos ajude a produzirmos frutos, Senhor Deus, espirituais, porém que jamais nós depositemos a nossa esperança de salvação neles, Senhor, conforme diz a tua palavra, que a nossa alma espera em Deus e que de ti venha a nossa salvação, Pai. Porém, que o Senhor nos conscientize a cada dia que a fé sem obras é morta, ó Pai. Tem misericórdia, que o Senhor possa obrar em nosso coração, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, não somente perdoando os nossos pecados, mas conduzindo-nos a um arrependimento que produza fruto, Senhor Deus, que produza humildade, que o Senhor possa transformar o nosso coração. Pai, pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que não puderam participar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, não por causa de nós mesmos, mas por causa do teu Filho, que o Senhor possa fazer florescer, Senhor Deus, uma igreja fiel neste solo brasileiro, que possa abalar a vida dos brasileiros, que possa realmente tocar no íntimo dos seus corações, para que eles possam encontrar o descanso em Cristo Jesus, porque temos procurado, Senhor, descanso em nós mesmos, temos colocado outros fundamentos em nossa vida, quando a tua palavra diz que não se pode colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, apieda-te de nós, converte-nos e seremos convertidos. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa semana que se inicia, que o Senhor aqueça os nossos corações para o próximo domingo já, e queremos te glorificar e agradecer, pedir por todas estas coisas, em nome de teu Filho, unicamente. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Boa semana a todos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana aí para todos. Deus Boa abençoe. semana.